Você diz que busca paz, mas continua gritando silenciosamente através das suas atitudes. Fala demais sobre o que sente, se justifica o tempo inteiro, tenta convencer pessoas que já tomaram uma decisão sobre você. E o mais curioso é que, quanto mais você se expõe, mais se sente vazio, drenado e em conflito com tudo à sua volta. Carl Jung dizia que o verdadeiro crescimento começa no silêncio, porque é lá que a alma encontra a si mesma sem interferência externa. A maioria das pessoas quer ser compreendida, aceita, amada, mas fazem isso cultivando hábitos que alimentam o caos interno. Neste exato momento, você pode estar sabotando sua paz sem perceber. E pior, está fazendo isso em nome de uma verdade que nem é sua, mas que você herdou, aprendeu ou foi condicionado a repetir. Jung acreditava que os sintomas emocionais mais intensos, como a ansiedade, o cansaço crônico e a angústia existencial, são mensagens da alma tentando se libertar de um falso eu. Um eu que se comunica demais com o mundo, mas quase nada com o próprio inconsciente. E é nesse ponto que muitos se perdem. Acreditam que a paz virá quando o mundo lá fora mudar. Quando, na verdade, o que precisa ser eliminado está escondido nos seus pequenos comportamentos diários, nos hábitos que você repete sem perceber, nas palavras que você diz sem pensar, nos julgamentos automáticos que você faz sobre os outros e sobre si mesmo. A paz não é a ausência de ruído externo, mas a presença de um silêncio interno que se constrói com consciência. E aqui está o segredo que quase ninguém ousa encarar. Existem comportamentos que você precisa eliminar em silêncio. Não se trata de se isolar do mundo, mas de se reconectar com a sua essência longe dos olhos alheios, longe da necessidade de ser validado ou compreendido. Jung afirmava que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você é de fato, exige uma ruptura com os padrões inconscientes que você repete para se encaixar. E muitos desses padrões são hábitos disfarçados de virtudes. Você acredita que está sendo gentil, mas está apenas se anulando. Acha que está sendo autêntico, mas está só carente de atenção. Pensa que está sendo firme, mas está apenas reagindo a feridas mal resolvidas. Por isso, neste vídeo, você vai descobrir quais são os 17 hábitos silenciosos que precisam ser eliminados se você realmente deseja paz. E mais importante, vai entender por que isso deve ser feito no mais absoluto silêncio, sem justificativas, sem explicações, sem plateia. Porque o silêncio, como dizia Jung, é o berço da consciência. E toda transformação verdadeira começa quando você para de tentar provar algo aos outros e começa, finalmente, a escutar a si mesmo. Mas atenção, este vídeo não é para quem busca soluções fáceis. É para quem está disposto a mergulhar fundo, desconstruir crenças e escolher a paz mesmo que isso custe a aprovação dos outros. Agora respire fundo. Permita-se esse mergulho. Porque a jornada para a paz que você tanto deseja começa agora, e ela exige coragem, silêncio e verdade. Existe uma voz dentro de você que fala o tempo todo. Ela comenta tudo, critica tudo, compara tudo. Essa voz é o seu ego. A parte da sua psique que precisa sentir-se importante, admirada e no controle. Carl Jung dizia que o ego é uma pequena parte da alma, mas se impõe como se fosse tudo o que você é. E um dos primeiros hábitos que roubam sua paz é viver tentando controlar o incontrolável. O que os outros pensam, o que o futuro reserva, o que já passou. O silêncio que cura começa quando você se cala diante do desejo constante de ter razão, de se justificar, de convencer. Porque, no fundo, esse desejo nasce do medo. Medo de ser rejeitado, de ser esquecido, de não ser bom o suficiente. Esse medo silencioso te empurra para um comportamento tóxico e cansativo. Você tenta controlar narrativas, se explica demais, vive tentando mostrar que é uma boa pessoa. Mas Jung nos alertava que a verdadeira transformação começa quando você para de negociar com o mundo externo e encara o caos dentro de si. Quando você sente a necessidade de falar demais sobre si mesmo, de contar cada passo, cada conquista, cada opinião,
O que está acontecendo de fato é que você ainda não se encontrou internamente. A paz que você procura não está no controle dos acontecimentos, mas na aceitação de que o mundo não precisa ser como você espera. E nem você precisa ser como os outros querem. Eliminar esse hábito exige coragem, porque calar-se, nesse caso, não é passividade, é sabedoria. O silêncio não é ausência de voz, mas presença de consciência. Quando você deixa de tentar controlar tudo, você começa a ouvir o que realmente importa, os sinais do seu inconsciente. E Jung afirmava que ignorar essas mensagens leva à fragmentação psíquica, ao adoecimento emocional. Portanto, pare agora e observe. O que você tem tentado controlar? De quem você espera a aprovação? O que você repete em voz alta todos os dias como forma de esconder algo que você mesmo não quer enfrentar? Enquanto o ego grita, a alma se cala. Mas quando o ego silencia, a alma finalmente pode falar. Esse é o primeiro ponto de ruptura. O início da individuação. O processo de se tornar inteiro, mesmo que o mundo à sua volta desmorone. Quando você para de tentar controlar, algo surpreendente acontece. A paz começa a surgir, não como um prêmio, mas como uma consequência inevitável da rendição interior. Carl Jung dizia que tudo o que resiste persiste, mas tudo o que é aceito se transforma. E esse silêncio tão temido pelo ego é o que liberta a alma da prisão do controle. É hora de aceitar que há coisas que não precisam ser ditas, que há lutas que se vencem no silêncio, que há batalhas que você precisa deixar de lutar para finalmente encontrar paz. E o primeiro passo é simples, mas profundo. Cale-se e observe o que começa a acontecer dentro de você quando a necessidade de controle cessa. É nesse espaço silencioso que a verdadeira cura começa. Muitas pessoas confundem ser boas com ser submissas. Carregam o fardo de agradar a todos como se isso fosse uma virtude, quando, na verdade, estão traindo a si mesmas em silêncio. Jung chamava isso de persona, a máscara social que vestimos para sermos aceitos para desempenhar papéis esperados pelos outros. O problema é que, ao longo do tempo, essa máscara gruda no rosto, e a pessoa esquece quem é de verdade. Você já parou para perceber quantas vezes engoliu palavras, ignorou seus próprios limites ou se sacrificou apenas para não desagradar? Esse é um dos hábitos mais silenciosos e destrutivos. Viver como se sua existência fosse responsabilidade emocional dos outros. A alma se contorce cada vez que você diz sim querendo dizer não. Cada vez que você se silencia por medo de conflito, você alimenta um campo interno de guerra. Jung ensinava que toda repressão emocional volta, com mais força, e geralmente na forma de doenças, irritabilidade, crises de ansiedade ou esgotamento físico. Você não está exausto pelo que faz. Está exausto pelo que aceita calado. E a paz não virá até que você pare de se colocar em segundo plano para manter vínculos artificiais. A harmonia verdadeira exige integridade emocional, e isso só é possível quando você elimina o hábito de se anular para parecer uma boa pessoa. O mais perigoso é que esse tipo de comportamento geralmente é elogiado. Dizem que você é generoso, paciente, compreensivo, mas no fundo, você está preso numa gaiola emocional construída por si mesmo. Jung dizia que a sombra, a parte inconsciente que reprimimos, cresce justamente quando negamos nossas vontades, nossos desejos, nossa raiva legítima. E quando essa sombra cresce, você começa a atrair situações e pessoas que espelham essa autoanulação. Você atrai abusadores, manipuladores, relacionamentos desequilibrados, porque o universo não escuta o que você diz querer. Ele responde à sua vibração mais profunda, e ela grita quando você se cala para si. Eliminar esse hábito não exige escândalo, não exige confrontos dramáticos, exige apenas um compromisso silencioso com a sua alma. Eu não vou mais me trair. Você começa a dizer não com serenidade, começa a se afastar sem fazer alarde. Começa a proteger sua energia como quem protege algo sagrado, porque é exatamente isso que ela é. A paz que você busca mora no lugar onde você se respeita. E muitas vezes,
Esse respeito começa com a decisão silenciosa de não se sacrificar, mas por quem não se importa com sua verdade. Calar-se nesse caso não é covardia. É amor próprio. É o silêncio de quem entendeu que a verdadeira bondade começa dentro. Que você não pode dar o que não tem. Que não se trata de ser egoísta, mas de se tornar inteiro. Carl Jung afirmava que quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. E talvez agora seja a hora de você despertar para si mesmo, em silêncio e com coragem. Nada rouba mais a sua paz do que a comparação constante com os outros. Jung dizia que toda vez que nos afastamos do processo de individuação, ou seja, da jornada para nos tornarmos quem realmente somos, nos perdemos nas projeções. Passamos a olhar demais para fora e a medir nossa existência com réguas alheias. Esse hábito é sutil, silencioso, mas devastador. Você não percebe, mas está o tempo todo se comparando, com o corpo dos outros, com a vida amorosa dos outros, com o sucesso dos outros. E esse vício de comparação é alimentado por um mecanismo psicológico profundo. A inveja não assumida, a sensação de que sempre falta algo em você. É claro que ninguém gosta de admitir. Afinal, somos ensinados a ver a inveja como algo feio, sujo, vergonhoso. Mas Jung não via assim. Para ele, todo sentimento tem uma mensagem do inconsciente. E a inveja, quando reconhecida com humildade, mostra o que você deseja e ainda não teve coragem de conquistar. O problema não é sentir. O problema é se calar sobre isso com tanta força que o sentimento se transforma em ressentimento. Você começa a viver para provar algo. Começa a se vestir para os olhos dos outros, a falar para agradar, a conquistar para competir. E nesse teatro, você perde a si mesmo. A paz não sobrevive onde há constante comparação, porque a comparação ativa um estado interno de escassez. Você começa a acreditar que está atrasado, que perdeu o bonde, que nunca vai ser suficiente. E isso gera ansiedade, frustração, auto-julgamento. Jung dizia que o maior fardo para a alma é viver uma vida que não é sua, e viver comparando-se é justamente isso. Uma traição constante da sua própria natureza, uma negação da sua singularidade. Você não foi feito para ser outro, foi feito para ser você. Mas para ouvir esse chamado interior, é preciso calar-se diante da gritaria do mundo. Eliminar esse hábito não é parar de admirar os outros, mas sim aprender a se inspirar sem se diminuir. É olhar para o sucesso alheio como um espelho do que também é possível, não como uma sentença de inferioridade. É ter coragem de olhar para dentro e perguntar: por que isso me incomoda tanto? E deixar que o inconsciente responda. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Mas para isso, é preciso calar o julgamento, calar a comparação, calar a pressa e escutar. A paz vem quando você se permite ser quem é, no seu tempo, no seu caminho, com suas imperfeições. E esse silêncio diante da comparação é um ato de rebeldia sagrada contra um mundo que te empurra para ser igual. Jung nos lembrava que a liberdade não é alcançada ao mudar o mundo, mas ao mudar a si mesmo. E talvez o silêncio que você mais precise agora seja o da aceitação. Você está exatamente onde precisa estar. Nem atrás, nem adiantado. Apenas no seu processo. E isso basta. A mais cruel das prisões é aquela que você constrói dentro da própria mente. E, muitas vezes, ela vem disfarçada de um hábito silencioso, o diálogo interno negativo. Jung ensinava que há vozes em nosso inconsciente que não cessam, vozes que repetem dia após dia que você não é bom o bastante, que não merece, que vai fracassar. Você começa a acreditar que sua dor é seu destino, que sua história está manchada demais para mudar, que a vida sorri apenas para os outros. Mas essa conversa interior não é sua verdade. É uma programação mental herdada, fruto de traumas não resolvidos, críticas internalizadas e expectativas inalcançáveis. Esses pensamentos não gritam, eles sussurram.
E justamente por isso são perigosos. Passam despercebidos, mas ditam decisões, sabotam relações, paralisam movimentos. Jung afirmava que tudo aquilo que você não traz à consciência te controla. E esses padrões de autossabotagem são o reflexo de conteúdos reprimidos, feridas que nunca foram olhadas com compaixão. Você pode até parecer forte por fora, mas por dentro trava batalhas secretas com uma versão sua que ainda carrega culpas, vergonhas, frustrações. A paz se torna impossível quando você é o seu próprio algoz. Para encontrar alívio, não basta pensar positivo. É preciso calar a autocrítica e ouvir a dor com escuta amorosa. Não se trata de ignorar os erros, mas de transformar a maneira como você se trata. Jung dizia que a cura vem quando conseguimos nos reconciliar com nossa sombra, quando paramos de fugir daquilo que não gostamos em nós. Porque só quando você acolhe suas falhas, sua história, suas quedas, é que consegue construir uma narrativa interna mais justa, mais humana. E essa nova narrativa não precisa ser dita a ninguém. Ela começa no silêncio do coração. Eliminar o hábito de se atacar mentalmente exige vigilância. Você precisará, por um tempo, ser o guardião de seus próprios pensamentos. Quando vier aquele velho julgamento, você nunca vai conseguir, ninguém se importa com você, isso é demais para você. Cale essa voz com firmeza e substitua por algo mais verdadeiro. Eu estou em construção. Eu mereço respeito. Eu sou digno de amor. Isso não é autoajuda barata. É reconstrução psíquica. É o que Jung chamava de reintegração da psique. O processo de unir as partes fragmentadas de si mesmo até formar um todo. A paz que você busca não será encontrada num mundo perfeito, mas numa mente que parou de se ferir. Silenciar o hábito da autodepreciação é um ato de coragem espiritual, porque exige enfrentar a raiz da dor, olhar no espelho e dizer: chega. Chega de carregar culpas antigas. Chega de se sabotar no último momento. Chega de acreditar que você nasceu para sofrer. Carl Jung nos ensinava que o inconsciente só se torna aliado quando deixamos de temê-lo. E talvez seja esse o próximo passo da sua jornada. Calar a voz que machuca e ouvir, enfim, a que cura. Quantas decisões você já deixou de tomar por medo de decepcionar alguém? Quantas vezes você já sufocou seus próprios desejos só para ser aceito, amado, incluído? Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E a resistência mais comum que habita a alma humana é essa: o apego à imagem que criaram de você. Você se torna prisioneiro da necessidade de agradar, de manter a paz externa às custas da sua própria turbulência interna. Esse hábito é sorrateiro, mascarado de virtude. Mas no fundo, é medo. Medo de perder o afeto. Medo de ficar só. Medo de ser você mesmo. E esse medo precisa ser eliminado. Em silêncio. Porque quando você começa a mudar, o mundo ao seu redor se assusta. As pessoas que se acostumaram com sua versão moldada pela culpa e pela conveniência não saberão lidar com sua autonomia. Elas vão tentar te puxar de volta para o papel que você representava. Jung afirmava que a individuação, o processo de se tornar quem se é, exige solidão, exige ruptura, exige coragem e muitas vezes exige silêncio. Não se explica transformação para quem só conhece sua versão antiga. Você apenas muda, em silêncio, e deixa que os frutos falem por si. Outro hábito que precisa morrer sem alarde é o vício em ser compreendido. Sim, você foi mal interpretado. Sim, te julgaram sem saber. Mas a paz não está em provar sua inocência para o mundo. Está em saber internamente que você é mais do que qualquer narrativa contada sobre você. Jung nos ensinava que a vida é profundamente simbólica e que tudo o que nos acontece tem um sentido arquetípico, um chamado para o autoconhecimento. Quando você deixa de lutar contra as incompreensões e passa a aceitá-las como parte do processo, uma leveza inexplicável se instala. Você não precisa ser entendido, precisa ser verdadeiro. E, por fim,
Ao hábito mais difícil de todos: o medo da mudança. Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo para evitar enfrentar sua alma. Mas não há paz na estagnação. Não há silêncio onde tudo se repete. Se você quer paz, precisa aceitar o caos da renovação. Precisa deixar morrer o que não serve mais, mesmo que isso te assuste. Mesmo que doa. Há ciclos que não acabam com barulho. Acabam com uma decisão silenciosa, tomada dentro do peito, sem plateia, sem anúncio. Apenas a certeza de que você não pode mais continuar sendo quem foi até aqui. A verdadeira paz não grita. Não. Exige, não se impõe. Ela nasce no instante em que você para de negociar sua essência. Quando cala a necessidade de agradar, silencia o medo de ser mal interpretado e abandona o conforto das versões passadas. Jung nos convida a esse caminho solitário e profundo, onde a alma encontra repouso não na fuga, mas na reconciliação com sua verdade. Se você deseja paz, cale-se diante do barulho do mundo e ouça o chamado da sua alma, porque ela sempre soube o caminho. E no fim das contas, talvez o silêncio seja apenas o som da sua própria cura acontecendo. No fim de tudo, o que resta é o eco do que decidimos abandonar. Cada hábito que você deixa morrer em silêncio abre espaço para uma versão mais autêntica de si mesmo nascer. Carl Jung nos mostrou que a verdadeira jornada da alma não é ruidosa. Ela é feita de passos internos, profundos, muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo. E é nesse silêncio sagrado que a transformação real acontece. Porque quando você para de gritar para fora, começa finalmente a ouvir o que sua alma está dizendo por dentro. Você não precisa anunciar sua evolução. Ela se revela nos detalhes. Na calma com que você responde ao caos, na paz com que você lida com o que antes te tirava do eixo, na ausência de justificativas para ser quem você é. O mundo aplaude o barulho, mas é no silêncio que você se fortalece. Jung nos ensinou que o inconsciente se revela quando estamos em paz com nosso próprio abismo, e é nesse encontro com a sombra que finalmente nos tornamos inteiros. Não há nada mais revolucionário do que se curar sem fazer alarde. Reflita. Quantas batalhas internas você tem travado desnecessariamente só porque aprendeu que precisava provar algo a alguém? Quantas vezes você sufocou a sua verdade por medo de não ser compreendido? Se você deseja viver uma vida mais leve, mais plena, mais verdadeira, talvez a chave não esteja em falar mais, mas em falar menos, observar mais, ouvir mais, entender que há sabedorias que só florescem quando você para de tentar controlar tudo e apenas permite que o silêncio revele o que precisa vir à tona. É claro que ninguém gosta de admitir. Afinal, somos ensinados a ver a inveja como algo feio, sujo, vergonhoso. Mas Jung não via assim. Para ele, todo sentimento tem uma mensagem do inconsciente. E a inveja, quando reconhecida com humildade, mostra o que você deseja e ainda não teve coragem de conquistar. O problema não é sentir. O problema é se calar sobre isso com tanta força que o sentimento se transforma em ressentimento. Você começa a viver para provar algo. Começa a se vestir para os olhos dos outros, a falar para agradar, a conquistar para competir. E nesse teatro, você perde a si mesmo. A paz não sobrevive onde há constante comparação, porque a comparação ativa um estado interno de escassez. Você começa a acreditar que está atrasado, que perdeu o bonde, que nunca vai ser suficiente. E isso gera ansiedade, frustração, auto-julgamento. Jung dizia que o maior fardo para a alma é viver uma vida que não é sua, e viver comparando-se é justamente isso. Uma traição constante da sua própria natureza, uma negação da sua singularidade. Você não foi feito para ser outro, foi feito para ser você. Mas para ouvir esse chamado interior, é preciso calar-se diante da gritaria do mundo. Eliminar esse hábito não é parar de admirar os outros, mas sim aprender a se inspirar sem se diminuir. É olhar para o sucesso alheio como um espelho do que também é possível, não como uma sentença de inferioridade. É ter coragem de olhar para dentro e perguntar: por que isso me incomoda tanto?
e deixar que o inconsciente responda. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Mas para isso, é preciso calar o julgamento, calar a comparação, calar a pressa e escutar. A paz vem quando você se permite ser quem é, no seu tempo, no seu caminho, com suas imperfeições. E esse silêncio diante da comparação é um ato de rebeldia sagrada contra um mundo que te empurra para ser igual. Jung nos lembrava que a liberdade não é alcançada ao mudar o mundo, mas ao mudar a si mesmo. E talvez o silêncio que você mais precise agora seja o da aceitação. Você está exatamente onde precisa estar. Nem atrás, nem adiantado. Apenas no seu processo. E isso basta. A mais cruel das prisões é aquela que você constrói dentro da própria mente. E, muitas vezes, ela vem disfarçada de um hábito silencioso, o diálogo interno negativo. Jung ensinava que há vozes em nosso inconsciente que não cessam, vozes que repetem dia após dia que você não é bom o bastante, que não merece, que vai fracassar. Você começa a acreditar que sua dor é seu destino, que sua história está manchada demais para mudar, que a vida sorri apenas para os outros. Mas essa conversa interior não é sua verdade. É uma programação mental herdada, fruto de traumas não resolvidos, críticas internalizadas e expectativas inalcançáveis. Esses pensamentos não gritam, eles sussurram. E justamente por isso são perigosos. Passam despercebidos, mas ditam decisões, sabotam relações, paralisam movimentos. Jung afirmava que tudo aquilo que você não traz à consciência te controla. E esses padrões de autossabotagem são o reflexo de conteúdos reprimidos, feridas que nunca foram olhadas com compaixão. Você pode até parecer forte por fora, mas por dentro trava batalhas secretas com uma versão sua que ainda carrega culpas, vergonhas, frustrações. A paz se torna impossível quando você é o seu próprio algoz. Para encontrar alívio, não. Basta pensar positivo. É preciso calar a autocrítica e ouvir a dor com escuta amorosa. Não se trata de ignorar os erros, mas de transformar a maneira como você se trata. Jung dizia que a cura vem quando conseguimos nos reconciliar com nossa sombra, quando paramos de fugir daquilo que não gostamos em nós. Porque só quando você acolhe suas falhas, sua história, suas quedas, é que consegue construir uma narrativa interna mais justa, mais humana. E essa nova narrativa não precisa ser dita a ninguém. Ela começa no silêncio do coração. Eliminar o hábito de se atacar mentalmente exige vigilância. Você precisará, por um tempo, ser o guardião de seus próprios pensamentos. Quando vier aquele velho julgamento, você nunca vai conseguir, ninguém se importa com você, isso é demais para você. Cale essa voz com firmeza e substitua por algo mais verdadeiro. Eu estou em construção. Eu mereço respeito. Eu sou digno de amor. Isso não é autoajuda barata. É reconstrução psíquica. É o que Jung chamava de reintegração da psique. O processo de unir as partes fragmentadas de si mesmo até formar um todo. A paz que você busca não será encontrada num mundo perfeito, mas numa mente que parou de se ferir. Silenciar o hábito da autodepreciação é um ato de coragem espiritual, porque exige enfrentar a raiz da dor, olhar no espelho e dizer: chega. Chega de carregar culpas antigas. Chega de se sabotar no último momento. Chega de acreditar que você nasceu para sofrer. Carl Jung nos ensinava que o inconsciente só se torna aliado quando deixamos de temê-lo. E talvez seja esse o próximo passo da sua jornada. Calar a voz que machuca e ouvir, enfim, a que cura. Quantas decisões você já deixou de tomar por medo de decepcionar alguém? Quantas vezes você já sufocou seus próprios desejos só para ser aceito, amado, incluído? Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E a resistência mais comum que habita a alma humana é essa: o apego à imagem que criaram de você. Você se torna prisioneiro da necessidade de agradar,
de manter a paz externa às custas da sua própria turbulência interna. Esse hábito é sorrateiro, mascarado de virtude, mas no fundo é medo. Medo de perder o afeto, medo de ficar só, medo de ser você mesmo. E esse medo precisa ser eliminado, em silêncio. Porque quando você começa a mudar, o mundo ao seu redor se assusta. As pessoas que se acostumaram com sua versão moldada pela culpa e pela conveniência não saberão lidar com sua autonomia. Elas vão tentar te puxar de volta para o papel que você representava. Jung afirmava que a individuação, o processo de se tornar quem se é, exige solidão, exige ruptura, exige coragem e muitas vezes exige silêncio. Não se explica transformação para quem só conhece sua versão antiga. Você apenas muda, em silêncio, e deixa que os frutos falem por si. Outro hábito que precisa morrer sem alarde é o vício em ser compreendido. Sim, você foi mal interpretado. Sim, te julgaram sem saber. Mas a paz não está em provar sua inocência para o mundo. Está em saber internamente que você é mais do que qualquer narrativa contada sobre você. Jung nos ensinava que a vida é profundamente simbólica e que tudo o que nos acontece tem um sentido arquetípico, um chamado para o autoconhecimento. Quando você deixa de lutar contra as incompreensões e passa a aceitá-las como parte do processo, uma leveza inexplicável se instala. Você não precisa ser entendido, precisa ser verdadeiro. E, por fim, há o hábito mais difícil de todos, o medo da mudança. Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo para evitar enfrentar sua alma. Mas não há paz na estagnação. Não há silêncio onde tudo se repete. Se você quer paz, precisa aceitar o caos da renovação. Precisa deixar morrer o que não serve mais, mesmo que isso te assuste. Mesmo que doa. Há ciclos que não acabam com barulho. Acabam com uma decisão silenciosa, tomada dentro do peito, sem plateia, sem anúncio. Apenas a certeza de que você não pode mais continuar sendo quem foi até aqui. A verdadeira paz não grita. Não. Exige, não se impõe. Ela nasce no instante em que você para de negociar sua essência. Quando cala a necessidade de agradar, silencia o medo de ser mal interpretado e abandona o conforto das versões passadas. Jung nos convida a esse caminho solitário e profundo, onde a alma encontra repouso não na fuga, mas na reconciliação com sua verdade. Se você deseja paz, cale-se diante do barulho do mundo e ouça o chamado da sua alma, porque ela sempre soube o caminho. E no fim das contas, talvez o silêncio seja apenas o som da sua própria cura acontecendo. No fim de tudo, o que resta é o eco do que decidimos abandonar. Cada hábito que você deixa morrer em silêncio abre espaço para uma versão mais autêntica de si mesmo nascer. Carl Jung nos mostrou que a verdadeira jornada da alma não é ruidosa. Ela é feita de passos internos, profundos, muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo. E é nesse silêncio sagrado que a transformação real acontece. Porque quando você para de gritar para fora, começa finalmente a ouvir o que sua alma está dizendo por dentro. Você não precisa anunciar sua evolução. Ela se revela nos detalhes. Na calma com que você responde ao caos, na paz com que você lida com o que antes te tirava do eixo, na ausência de justificativas para ser quem você é. O mundo aplaude o barulho, mas é no silêncio que você se fortalece. Jung nos ensinou que o inconsciente se revela quando estamos em paz com nosso próprio abismo, e é nesse encontro com a sombra que finalmente nos tornamos inteiros. Não há nada mais revolucionário do que se curar sem fazer alarde. Reflita. Quantas batalhas internas você tem travado desnecessariamente só porque aprendeu que precisava provar algo a alguém? Quantas vezes você sufocou a sua verdade por medo de não ser compreendido? Se você deseja viver uma vida mais leve, mais plena, mais verdadeira, talvez a chave não esteja em falar mais, mas em falar menos, observar mais, ouvir mais, entender que há sabedorias que só florescem quando você para de tentar controlar tudo e apenas permite que o silêncio revele o que precisa vir à tona.